pessoas por causa do impedimento de muita movimentação em torno disso, em virtude da operação, daquilo que está acontecendo com o pessoal dos auditores fiscais da Receita Federal de Foz do Iguaçu, nas suas reivindicações e já há um bom tempo todo esse transtorno, mais uma vez na fronteira. Conosco, por telefone, o Flávio Bernardino de Carvalho, que é auditor fiscal da Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu. Tem novidade nesse processo todo? Bom dia, Flávio. Bom dia, temos novidade sim. Acabei de sair de uma assembleia local, cujos indicativos devem ser aprovados também nacionalmente. Os auditores aprovaram um endurecimento da mobilização, da operação padrão que a gente está fazendo. Aprovamos também a utilização de meios legais, de medidas judiciais, para forçar o governo federal a resolver o problema de sucateamento das aduanas, que a gente vem denunciando desde o início do ano e nada acontece. Enfim, tendo em vista todo esse cenário das coisas que não se resolvem, os auditores recrudesceram, intensificaram sua mobilização. Para você ter uma ideia, hoje há cerca de 1.450 caminhões na tal da fila virtual de exportação, ou seja, aguardando senha para entrar no Porto Seco. A partir do momento que o caminhão pede uma senha até conseguir entrar, está levando em torno de 4 a 5 dias, segundo conversei há pouco com o chefe do Porto Seco, quando no período de normalidade seria bem menos que isso. Fora as 950 vagas que já estão ocupadas dentro do Porto Seco, atrapalhando a rotatividade dos caminhões. Enfim, a gente vai continuar assim, infelizmente, com essa operação padrão, haja vista a falta de perspectiva, a falta de sinalização do governo, a falta de interesse em negociar conosco, em atender essas reivindicações que a gente já faz desde finalzinho do ano passado, desde dezembro de 2021. Ok, Flávio, quer dizer que a situação vai ser ainda mais complicada para a população como um todo. Deixa eu aproveitar, Flávio. Ao longo da história, ao longo dos anos, não especificamente agora, do ano passado para cá, sempre há uma lista de reivindicações e, vejam, o nosso posicionamento não é contrário àquilo que é legal, àquilo que deveria ser atendida à categoria. Mas você cita a questão do sucateamento, de todo o processo, de todo o atendimento, especialmente para aquilo que é liberação de cargas. Mas todos os anos, quando isso aconteceu, assim que se atendeu a demanda salarial, acabou a reivindicação mais forte, acaba a operação padrão. Mais uma vez vai ser assim dessa ocasião? Olha, não é bem assim. Já sempre que atenderam questões salariais, ainda continuamos discutindo as questões estruturais da casa, sim, tá? Internamente, isso não aparece na mídia, justamente que as pessoas se desinteressam de acompanhar. Mas esse ano, inclusive, a reivindicação mais forte não é a salarial. A reivindicação mais forte é recomposição do orçamento da Receita, para evitar justamente o sucateamento, e a questão da realização de novos concursos públicos para a reposição dos cargos. O pessoal que trabalha nas fronteiras não aguenta mais, principalmente, não tanto Foz do Iguaçu, que ainda é uma fronteira que ainda tem uma quantidade razoávelzinha de servidores, embora abaixo do necessário. Nós temos outras fronteiras do Brasil afora que estão em condições muito piores, tanto de prédio, de falta de equipamento, quanto de falta de servidor. Então, essas questões têm que sim ser resolvidas, independente de questão salarial, de bônus de produtividade, etc. e tal. Essas questões têm que ser resolvidas. Inclusive, por isso, nós estamos aprovando hoje o indicativo de ingressar com ação judicial diante dos titulares das unidades ou dos administradores responsáveis para que se ajeite essa questão estrutural, independente do curso que a questão remuneratória vai tomar, tá? A gente tem que sim resolver essas coisas porque isso afeta não só a Receita, como a prestação de serviço público à sociedade. É a precarização de serviço público para a sociedade. Certo, é que a operação padrão, ela acontece e fica mais demorado a liberação da documentação e assim por diante. Tem alguma alternativa que vocês têm estudado, que possam colocar em prática, sem que puna a população como um todo? Porque esse tempo que caminhoneiros ficam parados, cargas ficam paradas, além de toda a dificuldade de trânsito, acaba estourando no preço da mercadoria que vai lá para a ponta final para o consumidor. Tem alguma outra alternativa que pudesse viabilizar, sem trazer esse transtorno para a população que vive nas fronteiras? Bom, alternativas há. Há possibilidade de greve fora da repartição, que provavelmente vai acontecer a mesma coisa que a operação padrão. Em vez do servidor estar fiscalizando com maior rigor, fica sem servidor, fica sem fiscalizar. Não resolve muito a solução da população, para a questão das filas, né?
Há também outras alternativas que a gente emprega, inclusive no âmbito do comércio, dos tributos internos, né, que são o não atendimento das metas de fiscalização, o não fechamento de fiscalizações. Tem várias outras medidas sendo implantadas concomitantemente. Aqui na fronteira, a gente sente a questão da alteração padrão, que foi o que ao longo dos anos sobrou para nós fazermos aqui na unidade de fronteira e nas demais unidades de fronteiras. Mas outras medidas são adotadas também, entrega dos cargos de chefia, que nós entregamos maciçamente, com isso provoca a desorganização do trabalho da Receita. Sim, nós auditores temos outras medidas, mas essa, no caso das aduanas, que é o nosso caso, é necessário ser implantada nesse momento. A gente toma o cuidado de também não sufocar demais a população, a gente entende quando a coisa passa de um limite razoável, de um limite permitido, então a gente procura nunca ultrapassar essa linha, a gente recua, enfim, mas a gente tem que eventualmente avançar, porque são poucas as ferramentas que a gente tem de negociação com o governo. O governo vai se blindando contra a questão das greves, das mobilizações dos servidores, tudo isso. Conosco na linha, por telefone, o auditor fiscal Flávio Bernardino de Carvalho. Cida Costa encaminha mais uma pergunta ao convidado do Contraponto. Flávio, a pergunta é, semana passada, inclusive, a gente ouviu, né, de muito longe, o buzinaço dos caminhoneiros, com a indignação, o dia que deu o maior número de fila, e você explicou que era por conta, vocês explicaram, aliás, o Burke que falou com a gente, que era por conta do feriado e tantas outras demandas que ficou paralisados. O que dizer para esses caminhoneiros, para os donos de transportadoras? A gente já viu o sindicato, o Rodrigo Geller, falando na semana passada, o desespero dos donos de transportadores, os caminhoneiros que estão aí, às vezes levando 7 dias, 10 dias e outros mais ainda para poder conseguir fazer trânsito entre Porto Iguaçu, Foz ou Foz, Porto Iguaçu e vice-versa, e também o Paraguai. Você acha que o movimento por parte dos donos de transportadores e caminhoneiros chega num limite que não aguenta mais? E agora você anuncia mais esse endurecimento. Esse endurecimento é em todos os portos? Não é só aqui na nossa fronteira, ou qual que é o panorama? Vamos lá, Cida. Bom dia. Esse endurecimento é Brasil afora, tá? Inclusive na nossa fronteira, tá? É uma deliberação nacional, deve ser aprovada no mais tardar até depois de amanhã, nacionalmente, aí sim implantada. O que eu posso dizer para os caminhoneiros? Pedir paciência é pouco, né? Chega a ser até ridículo. Não posso pedir isso, mas eu posso pedir que eles tentem brigar, tentem interceder junto ao governo federal, aos órgãos, às associações de transportadores, aos sindicatos de transportadores, para que pressionem o governo federal a resolver esse problema, nos ajudem a pressionar o governo federal, intercedam junto à Casa Civil, junto ao próprio Bolsonaro. Parece que os caminhoneiros, os transportadores têm trânsito, têm ingerência junto ao Bolsonaro. Peçam para ele resolver logo essa questão conosco. É o que eu posso dizer a eles, tá? Tá certo. E eu acredito, Flávio, só adiantando, pelo estresse que está, alguma manifestação deve ir maior por parte do caminhoneiro, por parte dos donos de empresas de transporte, porque a gente sabe que a quebradeira está sendo grande. A gente percebe que parece que o governo não está tendo nenhuma quebradeira nessa questão de não arrecadar o que está parado e o que está parado nos portos. Politicamente não deu certo, né? Politicamente realmente não deu certo a negociação de vocês. Foram representantes de Foz para Brasília, uma tentativa que realmente não deu. Então a gente não vê uma luz no fim do túnel, é isso? Nós, auditores, agora trabalhamos com a segunda data fatal. Havia uma data que era até início de abril. No entanto, a Procuradoria deve fazer, enfim, algum órgão do governo entendeu que aquela data não era fatal, que a nova data fatal para a questão de resolver os problemas sindicais dos servidores públicos é até o início de julho. Então a gente está trabalhando com essa nova data para tentar resolver esses problemas o quanto antes, e daí essa necessidade de intensificação. Tá? Até dia 4 ou 5 de julho, algo do tipo. Como se apagou aquela luz naquele final daquele horizonte, acendeu-se uma nova luz agora nesse fim do túnel de início de julho, é com isso que é essa luz que a gente está tentando enxergar. A gente realmente não tem boas sinalizações do governo, as polícias não têm boas sinalizações do governo, está todo mundo indignado que o governo ora promete, ora recua, ora promete,
discurso ambíguo, discurso disperso, e a gente está precisando de um discurso amarrado, está precisando de uma resposta concreta do governo. Sim, não, quando? Isso a gente está precisando. E se, por um acaso, os transportadores conseguirem pressionar o governo também nesse sentido, a dar essa resposta, sentar na mesa com a gente para negociar, a gente agradece encarecidamente. É claro, a gente recua, a gente ameniza a situação na fronteira. Certo. Ô Flávio, só para entender, você anuncia que a partir de agora vai ter um aumento, né? Vai aumentar o rigor e, naturalmente, vai trazer mais lentidão ao serviço. Mas a data que você está colocando como uma nova perspectiva, como data fatal, assim você a denominou, em julho. Vai começar agora esse recrudescimento até julho ou vocês vão modificar a postura e tendo até julho uma negociação? Eu não entendi bem a pergunta, ok? Mas a gente... Eu a repito para deixar bem claro. Você disse que a partir de hoje houve uma decisão e que vai se aumentar aí o modelo de paralisação e de forçação com o governo federal. Mas você colocou como o termo a data fatal em julho. Vocês vão recrudescer o trabalho agora contra tudo aquilo que está acontecendo, ou vocês vão voltar um pouquinho, permitir uma liberação maior de trânsito e de cargas sendo liberadas e negociar até julho? Olha, nesse momento, nessa semana, a gente não vai recuar. Okay? Nessa semana vigente, que está começando hoje, nós definimos, nós não vamos recuar. Para a semana que vem, nós temos que nos reunir localmente e ver o que a gente consegue fazer. Tá? É certo que a gente não consegue também ficar nessa intensidade por um longuíssimo tempo, ok? A gente também tem essa sensibilidade do que pode acontecer ou pode não acontecer com a comunidade iguaçuense. Então, mas essa semana a gente está determinado ao recrudescimento. Enfim, é o que nos resta. Essa semana parece também que tem algum evento importante de logística aqui em Foz do Iguaçu e região. Então, nós queremos que justamente esse problema de logística de Foz do Iguaçu seja discutido nesse evento. Então, há esse marco importante também. Tá? Tem esse novo marco importante. Enfim, são questões que a gente tem que levantar, a gente apura semanalmente, tá? Mas até o início de julho, não dá para se continuar com esse movimento do jeito que está até o início de julho, tá? Embora seja uma data fatal para a gente. A gente vai analisando semana a semana o que pode ser feito, o que pode ser revisto, o que pode ser adequado, o que pode ser avançado. Para essa semana, vai continuar do jeito que está, mais ou menos com esse número que eu lhe falei, da fila virtual do preenchimento do Porto Seco. Perfeito. Dante Quadra fazendo a próxima questão ao Flávio, representante, ele que é auditor fiscal em Foz do Iguaçu. Flávio, bom dia. A gente ouviu relatos de caminhoneiros, né, que a média de um caminhão que demorava 2 dias para ser liberado está demorando 8. E aquele caminhoneiro que é autônomo, ele tem que tirar sua alimentação do próprio bolso, né? Então ele já está num prejuízo muito grande. Tomar banho também, eles relatam que pagam R$ 15 para tomar um banho ali no banheiro do Porto Seco, né? Ou em outro local. Então, o caminhoneiro, nesse momento, ele é o maior prejudicado, embora vá refletir também no preço nos mercados de alguns alimentos para a população, mas, inicialmente, o caminhoneiro é o mais prejudicado de todos. Vocês estão fazendo uma operação padrão, que, em tese, é uma operação tartaruga, né? Teria como fazer um outro tipo de ação, por exemplo, liberar tudo, em vez de demorar para liberar? Olha, eu não sei em que isso ajudaria a pressionar de alguma forma o governo, tá? Operação liberação, digamos assim. Não sei de que forma que isso ajudaria. Não me recordo se isso foi tentado no passado, inclusive. Mas não vejo como isso possa pressionar o governo de alguma forma. E o governo está sendo pressionado, sim. Apesar de não sentar à mesa, a gente sabe que ele tem informes diários, notícias diárias, a BIM fica na nossa cola, Agência Brasileira de Informações, informando o governo do que está acontecendo. Ele está pressionado sim pelo setor produtivo, pelo setor de transporte. Agora, uma operação liberação, vamos botar entre aspas, tá? Não sei em que isso poderia fortalecer esse momento, fortalecer o nosso pleito, realmente não sei. Entendendo, claro, toda a situação que esses caminhoneiros, esses transportadores vêm passando, o aumento dos custos deles, com o aumento da espera nos portos, no próprio Porto Seco, nos postos ao longo da BR-277, entendendo essa situação deles, tá? Mas eu não sei o que uma liberação em massa poderia melhorar nesse momento, tá?
Talvez a baixa de arrecadação do governo, né, de impostos, porque da forma como vocês estão fazendo, eu contesto você e não sinto que o governo tenha se sentido pressionado. Tá, você diz que haveria uma queda de arrecadação se a gente liberasse tudo. Não, porque as coisas passam pelos canais de qualquer forma. O que tiver que ser tributado, vai ser tributado de qualquer forma, né? Então, não acredito que haja baixa de arrecadação com liberação em massa a não ser que não se fiscalizasse nada, faça tudo fora de canal, né? Não é o caso. Tudo se passa pelo menos pelo canal verde, né? E há o registro de tributação quando a mercadoria é tributável, por exemplo, os de produtos industrializados. Então, não vejo baixa de arrecadação havendo a liberação em massa, não. Flávio, para encerrar, pelo menos da minha parte, a opinião pública é contrária a vocês pelo transtorno que ela enfrenta no dia a dia. O setor dos caminhoneiros, dos sindicatos dessa área também. De que forma vocês lidam com essa opinião contrária ao movimento por causa dos transtornos, apesar de reconhecer o direito que vocês têm na reivindicação? A gente lida com respeito e democracia. Eles têm todo o direito, eles têm o papel deles, eles têm que expor a opinião deles, eles sabem que tipo de eventual prejuízo provoca eles, a gente tem que tratar com respeito. E a gente conversa, vez por outra, representantes transportadores vêm falar conosco. No início da nossa mobilização, no início do ano, eles estavam conversando conosco, a gente trata com o maior respeito, a gente inclusive aceita conversar, aceita ideias deles, se eles vierem com boas ideias, formas de pressionar o governo, formas de acender essa mobilização, acender essa negociação. Nós estamos de portas abertas, tá? E sempre com respeito. Assim como nós respeitamos não só os sindicatos, as associações, nós respeitamos cada caminhoneiro. A gente entende o problema deles. A gente espera que eles entendam o nosso. Embora a gente saiba que não concordem, mas a gente espera que eles respeitem esse direito também. É a nossa forma de mobilização. A gente não vê outras formas, pelo menos na parte da aduana, como já disse anteriormente, tá? Valeu. Muito obrigado, Flávio, pela sua participação, pelas explicações dadas. Tenha um bom dia. Bom dia a vocês todos também. Valeu. Essa a explicação por parte daqueles que estão no movimento Tartaruga, no movimento padrão da Receita Federal, nos auditores federais. Muita manifestação aqui no WhatsApp. Vou pegar um deles, o Gilmar Rodrigues, diz agora... É um dos que se manifesta sobre esse assunto, de estar virando palhaçada essa greve. Ainda vem um cara de pau dizendo que vão endurecer mais. Por que não vão a Brasília? Né? O que nós temos a ver aqui com a briga pelo reajuste salarial e assim por diante? Coloca aqui a opinião o Gilmar Rodrigues. Muita gente fazendo aqui a sua participação em torno disso. E essa galera toda, você que nos acompanha em qualquer lugar aqui da região, dá tempo de ir lá até o restaurante do Aurélio. Porque nessa segunda-feira está servindo lá mais uma vez o rodízio de bisteca de boi, de vaca, né? Bisteca de gado, bisteca de porco, rodízio de alcatra, além daquele enorme buffet de pratos quentes, um buffet enorme de saladas e também um buffet de sobremesa. Tudo isso com o atendimento para lá de carinhoso da equipe comandada pelo Maurélio. Restaurante Charrua, de segunda a sábado servindo almoço, de segunda a sexta o jantar. Preço e qualidade fizeram e fazem do Charrua Restaurante do Maurélio a melhor opção para a sua refeição. Cida Costa, por favor, quais são os números daquilo que foi registrado na grande programação de Santa Terezinha de Itaipu, marcando o aniversário do município em 2022. Vamos começar com o primeiro dia, estatística repassada pelo comando da Polícia Militar em Santa Terezinha, o sargento Bogado, mandando o seguinte: Nélio, primeiro dia, as atividades do FESPOP envolveu 60 policiais militares, 50 mil pessoas. Anota aí, vai somando, Nélio. Depois do final a gente conversa sobre o balanço. Olha aqui. No segundo dia, 120 policiais para 40 mil pessoas. Furto de coisas pequenas. Uma jaqueta que perdeu, uma bolsa que não sabe, registro feito pela Polícia Militar. Outra informação dada aqui,
ontem o FESPOP chegou com uma ocorrência total de 55 mil pessoas. Ah, faltou o dia anterior, né? O dia anterior, no terceiro dia, o total de público aqui, estimado pela Polícia Militar, 45 mil pessoas. Então, o número menor, Nélio, dos todos os dias foi 45 mil pessoas. Ontem foi o maior número, 55 mil pessoas. Eu estava no primeiro dia. Amigo, aquilo não dava para andar de tanta gente que foi no FESPOP. Então, os dois, o primeiro dia e o último dia, foram dias de maiores movimentos. É claro que não dá para somar os números das pessoas presentes para dizer, bom, teve tanta gente na FESPOP. Muitas pessoas se repetiram. Independente disso, é um grande número de pessoas num espaço bem elaborado, adequado, uma festa bonita, sem custo para a população. De fato, palminhas ou muitas palmas para Santa Terezinha de Itaipu, Dante Quadra. É isso mesmo. A intenção, me parece, de Santa Terezinha é deixar a FESPOP conhecida como um grande festival de música do interior do Paraná. E alguns artistas que estavam ali, inclusive no palco, elogiando, né? O Gustavo Lima falou que é um dos maiores eventos, festivais que ele participou nesses últimos tempos, né? E então eu acho que a intenção é isso, né? O trabalhar um bom marketing dá para contar para o Paraná inteiro, para o sul do país, colocar a FESPOP aí como um dos maiores festivais do sul do país de música. As atrações artísticas, com certeza ele já é, né? Pelos nomes dos artistas que vêm, que são os maiores artistas da atualidade do país na FESPOP, são os artistas que mais carregam público no país inteiro, que é a Maiara Maraíza, Gustavo Lima, né? Esse pessoal, o Pedro Sampaio, que era DJ, agora é o cantor Pedro Sampaio, né? Que é de funk também, mas são pessoas que estão no topo das paradas musicais, né? Que se chamam... Antes se chamava parada musical, né? Hoje é o top 5 ali dos streamings, né? De música. E são eles que estão no topo disso aí. A FESPOP tem trazido ano a ano esse tipo de artistas, né? Os que estão bombando nesse momento. Então dá para fazer um bom marketing aí do maior festival de música do interior do Paraná, com certeza. Acertadíssimo o formato de patrocínio para bancar os shows. E olha, pode ter certeza, né? Esses investidores lá da FESPOP têm retorno sim, porque você via a cada intervalo de show as chamadas de agradecimento de cada patrocinador. São empresas grandes, que inclusive do Paraguai também, um dos shoppings do Paraguai patrocinando. Então, o que eles fizeram? Aquilo que nós já falamos semana passada. Buscaram, com grandes patrocínios, custear os shows. E vou dizer para você, né? Quem ficou na ala chamada Povão, que era gratuito, foi muito bem servido também com a possibilidade de ficar muito próximo dos artistas. Esse Pedro, me ajuda? Pedro Sampaio. Sampaio, ele me surpreendeu. Vou dizer que eu não o conhecia e raramente eu via uma música dele e outra. Foi para o meio do povão, da galera mesmo. E a gente via a interação dos artistas muito mais próximo dali da ala que era gratuita, que não pagava, do que o VIP lá, do que o camarote. O camarote um pouco mais distante, mas cobertura, tinha DJ, era uma outra estrutura à parte de quando não tinha os shows. Mas digo para você, a ala povão foi muito bem servida, porque o palco se estendia muito próximo, a passarela que percorria muito ali e foi, olha, acertadíssimo. É uma estrutura de grande festival, né? Você pega lá Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem o Planeta Atlântida, que é o maior festival lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E os artistas são praticamente os mesmos da FESPOP. Num novo estilo que eles fazem lá e tal, mas é mais ou menos o mesmo. Eu acho que dá para transformar nisso aí também, o Festival do Interior do Paraná, porque o Planeta Atlântida também não fica na capital. Não, fica numa cidadezinha pequenininha de litoral, lá no Rio Grande do Sul, e acho que em Santa Catarina, não sei, acho que não fica em Florianópolis, é na região lá. Eu acho que Santa Terezinha casou bem, que eu vi alguns artistas que estavam aqui no FESPOP, tinha Expo Londrina. Maringá. Expo Ingá. É. Então, eu vi alguma coisa que casada ali.
porque o artista veio até A Expo rota, Ingá, né? ou veio até Aproveita. Foz do Iguaçu, e daqui ele foi para lá. Então, fizeram um circuito, vou chamar a palavra bem bolado, que se apresentou na Expo Ingá e veio para Foz. Ou se apresentou em Foz e foi para Expo Ingá. Eu acho que isso facilitou essas agendas grandes também. A Prefeitura de Santa Terezinha não divulgou ainda o quanto custou a FESPOP, mas pelo que eu vi a forma, né, como é organizado, eu acredito que se paga. O evento se paga. Se paga. Porque tem essa área, como a Cida lembrou, que é a área gratuita, que é a pista geral, né, que as pessoas podem assistir os shows gratuitamente, mas aí tem a cobrança, se você quiser ficar na frente, na área VIP, em frente ao palco, é pago. Se você quiser ficar nos camarotes, é pago. Então, tem áreas que você paga. Então, essas áreas pagas acabam pagando o show. Então, acaba o município tendo um aporte menor, por uma estrutura, alguma coisa assim. Você contrata uma empresa para realizar o evento e o lucro a empresa fica e paga o show. Inclusive, a venda dos ingressos era por uma empresa. Estava um site lá a empresa mesmo que estava gerenciando a venda do ingresso. Então, vamos esperar esse balanço oficial do que foi realmente o custo financeiro, o custo de arrecadação e o que foi. E as barracas, o pessoal que foi lá comercializar. Tinha empresas de Foz, Nélio, né? Muitas empresas de Foz do Iguaçu estavam lá. Eu vi, conversei com muitas pessoas por lá e vi lojistas de Foz, restaurantes de Foz do Iguaçu que foram empreender lá. Eu acho que saíram bem contentes do evento, porque a demanda de público nos restaurantes, nos pontos lá, era bastante grande. E, além de tudo, o financiamento para valer, o mais forte das atrações, era via patrocinadores, o que, com certeza, trouxe bons resultados. Talvez, e vou me dar aqui a liberdade de uma pequena sugestão para aproveitar um evento dessa grandeza, um festival, talvez um dos maiores do interior do estado do Paraná, pudesse ter, ao longo do ano, algumas etapas onde poderia, inclusive, ir classificando gente